Amém. Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos comentar a respeito do Salmo 51. Nós estudamos esse salmo e eu estava comentando com a Célia. É por momento que nós estamos vivendo. O momento que nós estamos vivendo é isso aí. O que nós acabamos de cantar? Medite no que nós acabamos de cantar. Nós somos tudo é para Ele, nós fazemos tudo é para Ele, tudo que nós queremos é em favor, tudo é para Ele. E o momento que nós estamos vivendo, e do modo que foi abençoado a nossa nação, o que vai determinar o que vai acontecer são os nossos olhos. O que os nossos olhos estão vendo é o que vai acontecer. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será iluminado e tudo que nós formos pôr os olhos em cima vai ser abençoado. Porque a palavra fala que nós somos canais pelos quais Deus vai encher todas as coisas. Então, se Deus vai nos usar como canais, puxa, nós temos que estar limpos, purificados, tudo. Aí eu estava estudando, eu me lembrei de quando Samuel chegou à casa de Jessé, né? Primeira coisa que Jessé perguntou para ele se a ida dele lá era de paz. Ele falou: não, Jessé, é de paz, porque todo mundo sabia o que um profeta falava é o que ia acontecer. Não, é de paz, eu vim aqui para fazer um sacrifício, mas primeiramente precisamos purificar vocês e os vossos filhos. Para ele falar o que ele foi fazer, tinha que ser purificado primeiro. Aí depois aconteceu tudo o que aconteceu. Então, se nós somos canais pelos quais Deus vai encher todas as coisas, nós temos que ser purificados, para nós começarmos a receber as coisas de Deus. E esse Salmo 51 vai nos ensinar a como fazer isso e como nós alcançarmos isso. Eu estava comentando com a Célia, eu falei: puxa vida, esse Salmo se divide em duas partes. O que nós temos que fazer, então o que vai acontecer. Então nós vamos, deixa eu ler ele. Bem, lê sério, lê ele. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Deixa eu ler primeiro aqui, ó. Ao músico-chefe, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter estado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente de minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente a ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que tu pudesses ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que fui moldado na iniquidade e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejaste as verdades nas entranhas e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir a felicidade e a alegria, que os ossos que tu quebrastes possam se regozijar. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não torna de mim o teu Santo Espírito.
Restaura-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito livre. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me do crime de sangue, ó Deus, tu Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alto a tua justiça. Ó Senhor, abre os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor, pois tu não desejas sacrifício, senão eu o daria. Tu não te agradas com oferta queimada. O sacrifício para Deus são espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Faz o bem em teu bom prazer a Sião, constrói tu os muros de Jerusalém. Então te agradarás com os sacrifícios de justiça, com oferta queimada e a oferta queimada por inteiro. Então oferecerão novilhos sobre o teu altar. A gente viu que do primeiro versículo até o versículo 12, Davi pede para ele ser tratado, ser limpo, para Deus não esconder. Aí ele fala lá: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Se nós pedirmos isso a Deus, como ele pediu aqui, um coração puro, um espírito reto, contrito, Deus não resiste isso. Isso é o que vai nos limpar, nos purificar. O que Deus fala? Que Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Deus quer que nós sejamos verdadeiros diante dEle, que nós chegamos desarmados, com verdade diante dEle, para que Ele possa tratar com tudo aquilo que Ele falou. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Porque se nós formos do jeito que nós estamos, de qualquer maneira, ensinar, nós não vamos ensinar nada, porque eles vão ver em nós o que eles são também. Então ensina-nos, Pai, aquilo que o Senhor quer. Nos dá esse coração puro, esse espírito reto, para que nós possamos ensinar aqueles que precisam ser ensinados, porque eles se achegarão até nós para serem ensinados. Eles vão ter vontade de ouvir aquilo que nós vamos transmitir para eles. Amém? Pega aí, Célia, umas partes aqui. Tem uma parte aqui que ele começa assim, depois que ele fala dessa primeira parte, ele diz assim: Deus havia estabelecido um sistema de sacrifícios para encorajar Israel a obedecer alegremente com ações de graça. Ele exigiu que o povo fizesse esses sacrifícios, não porque os sacrifícios o agradavam, mas porque faziam o povo reconhecer seus pecados e voltar-se para Deus. Então ele fala que a intenção de Deus era essa, que o homem reconhecesse que ele havia pecado, que ele havia errado, e se voltasse para Deus. Não era para ficar, como se diz, ali toda a época falando: eu pequei, sou pecador. Não, que ele reconhecesse, mas que voltasse para Deus, que buscasse a Deus para que Deus pudesse limpar e tirar os pecados. Então, quando eles se chegavam a Deus para fazer o sacrifício com ações de graça, por quê? Porque eles reconheciam que havia errado. Então aí Deus fazia o quê? Deus os acolhia. Então era por isso que Deus queria que o povo fizesse essas ofertas pelo pecado. Quando eu li isso aí, eu falei: olha que Deus maravilhoso. Ele não se agradava da fumaça do novilho que subia, do sangue. Então ele criou isso aí para o povo
se arrepender, chegar a Ele, ir lá, confessar os pecados deles. Então ele queria que o povo se achegasse até Ele, então ele fez alguma coisa para o povo ir. Então o povo abusava isso, mas o que agradava a Deus era o arrependimento do povo. Era o pedir perdão, era o se arrepender. E não matar o novilho, pôr sangue, pôr fogo. Não. Deus se agradava do povo dele, de ir lá e se arrepender diante dele. Não, eis que te compraste, na verdade, no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria, que é o verso 6. Deus quer a honestidade no íntimo. Todos nós, porque somos seres humanos, filhos e filhas de Adão e Eva, tendemos a criar uma falsa imagem que apresentamos aos outros e a nós mesmos. Na maioria das vezes, nós não acreditamos nessa imagem, mas assim mesmo a mantemos, enganando a nós mesmos. Ore para ser profundamente sincero, verdadeiro e aberto para Deus, para confessar e arrepender-se dos seus pecados e buscar a face de Deus. Você sabe o que faz, conhece as coisas que você esconde, coloque-as diante de Deus. Muitos dos seus problemas teriam terminado se você tivesse se dedicado um pouco mais a buscar a face de Deus. Eu achei isso daqui assim, gente, tremendo. E quando eu li isso, sinceramente, eu não pensei em ninguém. Eu pensei em mim. Só em mim. Porque de repente a gente escuta uma palavra e pensa assim, nossa, essa palavra vai ser uma bênção para o meu irmão. Não, isso daqui vai animar, isso daqui vai exortar. E isso daqui serviu muito para mim. Muitos dos seus problemas teriam terminado se você tivesse se dedicado um pouco mais a buscar a face de Deus. De repente a gente buscou e você vira e fala, não, Senhor, eu tenho te buscado, eu tenho sido fiel. Por que tem esse problema? Sabe? Não é que você não buscou, não é que você não conseguiu chegar até Deus, é que falta um pouco mais, falta um pouco mais de insistência, determinação, de dedicação, falta um pouco mais. Busque mais, Deus tem mais. É que você não alcançou ainda aquela parte que Deus quer. Você não chegou ainda até onde Deus quer. Então, se nós nos determinarmos, não falarmos assim, mas eu não sei porque eu já orei tanto, eu jejuei, eu tenho buscado, eu tenho clamado, por que Deus não me ouve? Por que Deus ainda não resolveu isso? De repente nós queremos saber por que Deus não fez. Mas nós temos que pensar, por que você não faz um pouquinho mais? Será que não está na hora de você ser um pouco mais insistente, um pouco mais determinado, sabe? Ter aquela ousadia maior, chegar um pouquinho mais diante dele? Então eu creio que Deus está nos levando a isso, sabe? Talvez Ele não tivesse que tratar com você tão drasticamente se você tivesse tratado consigo mesmo. Muitas vezes, porque nós não reconhecemos aquilo que nós fazemos, Deus tem que tratar com a gente. Sabe? Uma das coisas que eu vejo assim, quando a gente tinha as reuniões de jovens, que eu falava muito era sobre Davi. Tanto que a Michelle me falou que ela pôs o nome do Davi por causa disso, que ela se lembrava. Que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não é porque ele não errou, não é porque ele guardava a palavra de Deus de tal maneira que ele não pecava.
ele pecava, ele reconhecia que ele pecava. Ele não colocava aquela máscara, sabe? Ah, eu sou o rei, eu tenho autoridade, eu posso. Não. Ele reconhecia que o erro era dele. Por ele reconhecer que o erro era dele, Deus tratava com ele, poderia ter matado quando ele fez o adultério. Deus poderia ter matado. Mas pelo fato dele chegar e ele reconhecer, Deus pôde tratar com ele. Sabe? E tornou ele tudo aquilo que ele foi depois de Betseba. Depois disso é que ele teve Salomão. Então, o que acontece? Quando nós chegamos mais perto de Deus, nós podemos conhecê-lo mais intimamente. Nós podemos ter uma intimidade maior com Ele. Aí você tem aquele pedido que Ele te esquadrinhe. Sabe por quê? Você já não tem mais medo dele. Quando você pede que Ele esquadrinhe o seu coração e vê se há algum caminho mau em você, é que você já chegou a desenvolver uma intimidade tal com Ele, você não tem mais medo dele. Você sabe que Ele vai vir te tratar, mas você não tem medo. Não é mais o Deus punitivo, entendeu? É o Deus que conhece o teu interior e que você conhece Ele. E que nós possamos ter esse sentimento, essa coisa de buscar um pouquinho mais dele, numa circunstância, em alguma coisa, nós possamos ter esse sentimento. Às vezes, a gente, na quinta volta, em volta de Jericó, vê que não aconteceu nada ainda, a gente vai, vamos gritar agora, talvez. E a ordem foi 7. Às vezes, a gente quer que aconteça alguma coisa antes do tempo de Deus. E o tempo dele é diferente do nosso tempo. É diferente. Puxa vida, o povo viu tudo que Deus fez, assim mesmo duvidou. Será que Deus está no nosso meio? Será que Deus está agindo no nosso meio? Essa é a dúvida desse final do tempo. Do jeito que o mundo está indo, está vindo, mas será que nós estamos no lugar certo? Será que Deus está no nosso meio? Esse é o maior perigo que qualquer um de nós pode cair nesse engano. Será que Deus está mesmo nesse lugar? Será que isso é verdade? Será que vai acontecer? Tudo depende de nós, de como nós estamos olhando e de como nós estamos esperando em Deus. Não depende mais de o que Cristo tinha que fazer, Ele já fez. Ele consumou e nos entregou todas as coisas. Ele nos deu até a mente dele. E aí? Então nós temos que crer, pedir isso aqui que Davi pediu. Senhor, sonda-me, esquadrinha-me, não me julgue segundo a tua ira, mas use de benevolência, de amor. Deus não resiste um coração quebrantado, Ele não resiste, Ele age. Eu, estudando isso aqui, lembrei de Abraão, quando ele encaminhou Deus até Sodoma e Gomorra. Abraão encaminhar Deus, e Deus foi. E foi falando, como que eu vou esconder de você, Abraão, que vai ser isso, aquilo. Abraão nunca duvidou. Quando chegou lá, Abraão começou a indagar Deus, a fazer pergunta para Deus. Mas Senhor, o que tu pretendes fazer? Aí Deus começou a falar a respeito de Sodoma e Gomorra. Ele começou a buscar a Deus. Mas e se houver 50, 45, 40, 30, 20, 10? Ele foi até o fim. Deus aí encerrou, ele falou, a última pergunta encerrou, Deus foi embora. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, ele foi lá ver.
Aí ele perguntou: mas Senhor, não achaste 10 justos? Aí ele perguntou: e Ló? Ele perguntou para Deus. Se vocês lerem lá, acho que é Gênesis 29, Deus fala: Abraão, eu me lembrei de você e tirei Ló do meio dessa destruição. Eu me lembrei de você. Então Deus se lembra de nós, Deus se lembra de um coração quebrantado, de um pedido. A palavra fala que tudo pode a oração de um justo. Tudo pode a oração de um justo. Se nós pedirmos, Deus ele é veloz em atender. Mas como nós vamos pedir? Para que nós vamos pedir? Então tem tudo isso, e nós temos que, a cada dia, através da palavra, começar a nos apropriar daquilo que Deus já nos deu. Nós só não pegamos porque nós não estamos enxergando aonde está. E para que nós possamos enxergar, nós temos que nos achegar mais a Deus. Chegar nele, que ele vai se achegando a nós. Aí nós vamos vendo tudo que nós temos que fazer para ele. Muitos tentam ser guiados pelo Espírito do Senhor, mas o velho eu se coloca no caminho. Nós não nos colocamos contra a vontade do Senhor deliberadamente, mas perambulamos no caminho sem pedir permissão, sem buscar, sem bater, sem crer no Senhor. Não existe nada da velha vida que seja digno de ser conservado e lembrado. Somente uma coisa é importante: andar com o Senhor com interesse de coração. Amém. Assim como aconteceu com Israel, alguma coisa parece corroer o espírito de certas pessoas, fazendo com que elas falhem em ser o que deviam ser em Deus. Depois de um certo tempo, elas começam a vagar, sem rumo, sem nenhuma fome no espírito, e se encontram logo em dificuldades. Então, ele fala assim, se as pessoas ao seu redor estão cheias de ressentimento e você reage contra elas, então você é tão perverso quanto elas. Então, o que é isso daqui? Você vai ser igual ao espírito que você está vendo, ou você é um espírito aberto para Deus, que está cheio de Deus? Como é que você vai viver, né? Segundo o que você vai viver? Bom, Deus irá tratar com aqueles que fingem se arrepender, que não estão genuinamente tristes com o seu pecado. Eles realmente não querem ser quebrantados e é por isso que fingem. Deus sabe quando o arrependimento não é sincero, mas aqueles que simulam arrependimento querem que os outros tenham pena deles. Quando Deus começa a tratar com estas pessoas, aqueles que usaram de comiseração também são tratados. Se você souber da verdade e não quiser tratar, a gente também vai ser tratado. Quando Deus começa a tratar com essas pessoas, aqueles que usaram de comiseração, coitado dele, também serão tratados. Qual é a verdadeira dedicação da sua vida? Lembre-se, eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sabedoria. Você realmente crê de uma maneira profunda? Há honestidade no seu íntimo? Muitas vezes, nossos pensamentos e nossa meditação
seguem um padrão errado e descem a um caminho carnal. É muito estranho que pessoas possam estar tão perto de Deus e ainda assim terem presente um padrão tão definido da carne. Isso tem que acabar. Sabe aquilo que a gente está muito acostumado a dizer, que não pode haver duas coisas coexistindo na sua vida? Então, quando a gente tem aquele sentimento de realmente querer servir ao Senhor, tudo aquilo que é natural, todo o padrão da vida humana, natural, cai por terra. Não serve mais para a gente, não é mais nosso padrão. Sabe aquele negócio, são os tempos. Não, mas agora é assim. Na tua época era assim, mas agora é assim. Eu não me lembro se foi até da comunidade que puseram uma mulher que começou assim, as reformas que foram havendo na igreja. Então ela começa lá em Cristo, depois ela vai passando todas as reformas que chegam, até as últimas agora. Aí depois ela levanta, ela vem, está vendo isso? Isso daqui é o céu. Aqui está tudo aquilo que precisa ser seguido. Não saia disso. Isso não mudou, nunca vai mudar. Então você quer ter parâmetros? Você quer saber o que é certo? É só pegar a palavra. É ter a palavra, não é você pegar as coisas, sabe, que você ouve, que você acha correto. Você pode até achar. Está em dúvida? Pegue a palavra, leia a palavra, busque na palavra o que deve ser feito, e a palavra vai te orientar, e você não vai errar. Sabe, gente, não existe outro padrão de vida, não mudou, está aqui, continua sendo o mesmo. Então não importa se eu tenho 20, ou se eu tenho 60, ou se eu tenho 80, o padrão é o mesmo. É imutável, sabe? Então, vamos buscar um pouquinho mais de Deus. Vamos buscar um pouco mais. Eu creio que na hora em que nós tivermos esse sentimento de buscar um pouco mais, nós vamos ter as respostas. Nós vamos ver as coisas, sabe? Se acertando, se ajeitando, e não existe nada Deus mais ame do que aquilo de estar com o filho e satisfazer o coração do filho, porque o filho está diante dele, porque o filho está diante da sua presença, diante da sua graça, da sua misericórdia. Então, o coração se derrama. Do jeito que você derrama o seu coração para o Senhor, Ele derrama o coração dele para você. Na mesma medida. Sabe? Então você quer saber por que um irmão tem mais e outro tem menos? Vai para aquele que tem mais e pergunta como é que ele está se derramando. Aprende. Aprende com ele. Sabe? Então, tudo está baseado naquilo que o Senhor já nos deu. E nós sabemos que aos pés da cruz o terreno é nivelado. Não tem mais alto, mais baixo, é nivelado. Nós não estamos em fila, nós estamos de mão dada. A iniciativa é nossa. A iniciativa é nossa. Nós achamos que alguma coisa tem que mudar, vamos começar mudando por nós. Nós é que temos que começar por nós. A iniciativa é nossa. Tem que mudar alguma coisa? Tem. Então vamos começar mudando nós. Vamos buscar a Deus para ver o que eu tenho que fazer para eu começar a mudar, para que os outros vejam e mudem também. Então é aquela palavra, a iniciativa é nossa.
A gente não pode jogar, não, vou esperar aquele irmão que tem que fazer. Não, se nós estamos vendo, a iniciativa é nossa. A gente tem que ir e falar, ó, eis-me aqui, eu estou aqui. Vamos isso, aquilo, aquilo. Então, nós é que temos que ter olhos para ver. Porque nós estamos num nível só. Está todo mundo num nível só. Não tem quem está mais acima, um degrau acima ou abaixo. Não, nós estamos nivelados. Então, que haja em nós esse coração de querer. Primeiramente, é isso aí. Senhor, eu quero, usa-me. Ensina-me, usa-me, eis-me aqui. Que queres que eu te faça? Nós temos que nos dispor. Amém. Se houver essa disposição da nossa parte, tudo vai acontecer muito rápido. Amém. Então, tudo depende de nós. A iniciativa é nossa. Olha, nós selamos essa palavra no nosso coração. Que haja em nós esse querer. Querer de voltar atrás, fazer a coisa certa, de olhar para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. A nossa segurança está nele, o nosso tesouro está nele, a nossa capacidade é nele, tudo é nele. Nele nós podemos saltar montes, pular muralhas, nós podemos fazer de tudo. Nós somos o sustento das nações. A iniciativa é nossa. Nós somos tudo aquilo que Deus falou. E o que Ele falou? Tem 7.000 promessas na Bíblia. O que Ele diz a nosso respeito? O que o nosso irmão profetizou a nosso respeito? Essa é a verdade. É nisso que nós devemos nos apegar. Amém. Deus se move por isso, por aquilo que Ele falou. Se Ele falou, Ele tem que cumprir, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para não cumprir o que promete. Amém. Deus é Deus. Amém? Amém. Somos livres e que Deus nos abençoe. Amém. Amém.